Bom dia, Vilma. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, William. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe vocês. Bom dia. Mais um dia aí, né? Bom dia, Hilton. Seja bem-vindo, querido. Já já vamos começar. Mais um dia aí que o Senhor fez, né? Criou e está nos dando de presente. Estão me ouvindo bem? A voz está boa, a imagem está boa. Bom dia, Isaac. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Bom dia, Thay. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Esperar mais um pouquinho, né? Para mais pessoas entrarem. Já devem estar chegando. Começa às 6, né? Aí já deve estar. Bom dia, Marcela. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Marta. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, André. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe. Vamos começar mais um devocional, mais um momento aí na presença de Deus. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos clicar aí no coraçãozinho, né, para dar mais evidência no vídeo. Cada vez que sobe o coração, esse vídeo é mais distribuído. Essa live é mais distribuída no Instagram. Isso ajuda, né, a gente propagar aí a palavra de Deus, que é o que é mais importante aí, né? Que a palavra de Deus seja espalhada, uma palavra de esperança, de fé. Bom dia, Dona Heloísa. Seja bem-vinda, querida. Queridos, vamos começar o nosso devocional. Acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Tá tudo bem. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos sustenta, nos coloca de pé. É a palavra de Deus que refrigera a nossa alma. É a palavra de Deus que nos conforta, nos orienta. Bom dia, Zislaine. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Eu quero começar o devocional hoje com vocês lendo uma história muito conhecida de todos nós, mas que essa história tem muito a nos ensinar. Como todas as histórias da Bíblia, como a palavra de Deus ela é perfeita, ela é instrutiva, né? Ela nos ajuda a reconhecer, entender e aceitar os planos de Deus. Os planos de Deus, eles são perfeitos. Os planos de Deus são, de repente, fora do entendimento humano, mas a vontade de Deus, como a própria palavra de Deus diz, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, né? A nossa vontade, a minha, a sua, ela pode ser boa, ela pode ser agradável, mas nem sempre ela é perfeita. A de Deus é perfeita, a vontade de Deus é perfeita, né? E a palavra de Deus está aí para nos ensinar, para nos
mostrar. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, lê algum capítulo, um versículo, a gente precisa extrair daquilo tudo aquilo que foi a intenção e o desejo de Deus de deixar ali registrado para que a gente possa entender. Bom dia, Ana Paula, querida, tudo bem? Deus abençoe. Então a palavra de Deus, ela é completa e ela tem muito a nos ensinar. Então eu quero começar o devocional de hoje lendo com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 em diante, diz assim. Presta muita atenção nesses versículos que tem muito a nos ensinar. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daqueles cercânios, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé deles, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Olha que riqueza de ensinamentos nós temos nessa passagem bíblica da mulher cananeia que foi gritando, pedindo misericórdia ao Senhor, porque ela disse que a sua filha, de forma miserável, estava endemoniada. Jesus, no primeiro momento, não respondeu. Os seus discípulos o indagaram e falaram: Vamos despedir essa mulher, porque ela vem atrás de nós gritando, despede-a. E Jesus, olhando para ela, ela foi aos pés de Jesus e o adorou e disse: Socorre-me. E ela era uma mulher que não era judia, ela era cananeia. E ao primeiro momento, biblicamente falando, historicamente falando, Jesus veio para os judeus e ele falou: eu vou pegar o pão dos filhos de Israel e deitar aos cachorrinhos, ou seja, eu vou tirar esse pão, essas coisas dos judeus para dar para outras pessoas. Mas ali ele estava testando a fé da cananeia. Não que ele não iria ajudá-la por ser cananeia, não, Deus veio para todos. Mas ele ali estava testando a fé dela. E ela deu uma resposta brilhante, provavelmente tomada pela situação, pela emoção. Ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem dos resíduos, das migalhas que caem da mesa. Ou seja, aquilo que você faz para os judeus respinga em nós. E nós absorvemos as bênçãos que são feitas para os judeus. Ela quis dizer isso. E Jesus respondeu: Mulher, grande é essa tua fé, e faça conforme o seu desejo. O desejo dela era que a sua filha fosse curada. E através dessa fé ativa, dessa fé em movimento, a filha dela ficou sã. Quantos ensinamentos nós temos nesse pequeno trecho da palavra. Imagine a palavra toda. Imaginem a palavra toda. Ela era uma mulher que a Bíblia chama de uma mulher cananeia ou cirofenícia, e é uma das passagens mais conhecidas.
E esse contexto desse texto vai destacar uma mulher que poucos sabem o nome dela. Bem-vindo, Rê, bem-vindo, Amira, Kelly, Irla, sejam bem-vindas, queridas. Deus os abençoe. O que se sabe sobre essa mulher, que era uma grega, uma gentia, e ela estava enfrentando um grande problema. Sua filha estava possuída de um espírito imundo. Esse é o relato bíblico. Esse é o relato bíblico. Ou seja, ela estava enfrentando um problema. Agora entenda o seguinte, quando a gente fala em problema, quando a gente fala em situação difícil, quando a gente fala em demandas da vida, quando a gente fala em desafios, tá? Eu não gosto muito da palavra problema. Eu gosto de substituir essa palavra por desafios. São desafios que devemos enfrentá-los com fé no Senhor Jesus Cristo, na certeza de que Ele tem solução para tudo. Mas a gente precisa entender o seguinte, precisamos destacar quando falamos de desafios e problemas. Entenda o seguinte, primeira coisa, os problemas da vida existem e eles são inevitáveis. Isso é um fato. São realidades que a gente tem que ter em relação aos problemas. Os problemas existem e eles são inevitáveis. Segundo, os problemas da vida são inesperáveis e imprevisíveis. Eles surgem. São problemas que de repente podem ser causados por nós mesmos, como a grande maioria, ou eles são questões externas que nos aconteceram. Então a segunda coisa que precisamos entender é que os problemas da vida são inesperáveis e imprevisíveis. Terceira coisa, os problemas da vida podem se tornar inadministráveis, ou seja, você não tem domínio sobre ele e você não consegue administrar esse problema. Pode acontecer de você ter problemas, desafios, que você, por mais que você se esforce, por mais que você tente resolver, você não vai conseguir. Bom dia, Andresa, seja bem-vinda, querida. Isso é uma realidade que a gente precisa entender. E quarto, os problemas da vida, esse é o mais importante. Os problemas e os desafios da vida têm caráter instrutivo e pedagógico. Todo problema, todo desafio sempre vai nos ensinar alguma coisa. Por isso que a gente tem que ter o olhar de Cristo, o olhar na perspectiva de Deus, para poder extrair daquele problema, para poder extrair daquele desafio um crescimento, um ensinamento. Todos os problemas e desafios da vida sempre vão ter coisas para nos ensinar. E precisamos olhar na perspectiva do Senhor para tentar extrair o ensinamento desse desafio, desse problema. Mas eu quero destacar aqui algumas coisas interessantes que eu consegui observar nesse texto e eu quero compartilhar com vocês. Eu li esse texto ontem à noite, quando eu cheguei em casa da jornada bíblica, que teve lá na igreja, e eu comecei a meditar nesse texto e falei, Senhor, que esse texto seja um texto onde eu possa amanhã compartilhar aquilo que o Senhor tem para esse devocional que irá acontecer, segundo a Tua vontade, se assim for. E eu consegui extrair algumas lições desse texto e eu quero compartilhar com você, porque o que faz essa mulher ter uma fé tão elogiada por Jesus? Porque Jesus disse, grande é a tua fé. E o que faz ela triunfar, ela vencer e conquistar o que ela deseja por essa fé que ela teve? E eu separei, baseado nessa história que lemos, alguns pontos importantes que a gente precisa entender, algumas lições que eu quero compartilhar com vocês. A primeira lição é o seguinte: o problema dela, o problema que ela tinha, a leva com senso de urgência aos pés do Senhor. Entenda isso, o problema que ela tinha, a situação que ela estava vivendo, o problema que ela estava tendo, deu para ela um senso de urgência, de ir correndo aos pés do Senhor. Então, meu querido, minha querida, surgiu um problema,
surgiu um desafio, não espere muito tempo não, corra para Jesus, vá aos pés de Jesus. Não tente resolver os problemas com a força do seu braço, com a força do seu pensamento. Enfrente os problemas com o Senhor. Enfrente os desafios da vida com o Senhor. Então todo problema, todo desafio deve despertar em mim e em você o senso de urgência de ir aos pés do Senhor. Lendo de novo esse versículo, Marcos capítulo 7, versículo 25, diz assim: porque a mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Olha que fantástico isso. Ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Então, não perca tempo. Surgiu algum problema, algum desafio, vá para Jesus. Vá para Jesus. Se coloque diante dele. Expresse a ele aquilo que está acontecendo. Mas de repente você vai dizer: pastor, será que ele não sabe? Ele sabe. Mas ele quer ver a sua ação, ele quer ver a sua atitude. Entenda uma coisa: acesse a fé sem movimento. Ela não existe para nada. A fé, ela tem que gerar em nós movimento. Ela tem que gerar em nós reação. Ela tem que gerar em nós atitude. Essa é a fé real em Cristo Jesus. Bom dia, Laura querida, seja bem-vinda, Deus abençoe, viu? Bom te ver por aqui. A fé genuína em Jesus Cristo, ela gera movimento, ela gera atitude. Então, quando ela ouviu falar dele, ela foi e se lançou aos seus pés. Essa é a primeira lição que tiramos desse texto. Segunda lição, ela consegue discernir a procedência do problema e a solução para ele. Entenda o seguinte, ela consegue discernir de onde vem o problema, ela consegue identificar a origem do problema e ela consegue identificar qual é a solução desse problema. Entenda que ela consegue identificar a origem do problema. Bom dia, Maurício, seja bem-vindo, meu amigo, Deus abençoe. Ela consegue identificar que o problema era que a menina estava endemoniada, de forma miserável, o texto diz. Mas ela sabia que em Jesus Cristo estava a solução. Então a gente, às vezes, precisa ver a origem do problema. A origem do problema que a gente está enfrentando, o desafio, de onde está vindo isso? Foi alguma coisa que eu criei? Foi alguma coisa uma decisão errada que eu tomei, uma escolha errada que eu tomei, porque geralmente, quando fazemos algumas escolhas segundo a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos pensamentos, as consequências não são tão agradáveis assim, porque somos limitados, não temos sabedoria suficiente para realizar determinadas coisas. Por isso, temos que entender que somos completamente dependentes do Senhor. Completamente dependentes do Senhor. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer escolha, vá ao Senhor. Entenda que tudo começa nele, tudo é por ele, tudo é para ele. E tome as decisões da vida segundo a vontade dele, para que as consequências não venham de forma pesada. Então ela conseguiu identificar a origem do problema. A filha estava endemoniada. Mas ela enxergou a solução. A solução está em Jesus Cristo. Então entenda, ela consegue discernir a procedência do problema e consegue enxergar a solução para ele. O texto fica muito claro, diz o seguinte: eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercâneas, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, aí está a solução. Ela identificou a solução. Senhor, tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Ela sabia com quem ela estava falando. Ela sabia para quem ela estava clamando. Ela sabia a quem ela estava buscando. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ela falou o problema. Ela disse qual era o problema. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Ah, meu querido, quando for falar com o Senhor, fale para Ele em detalhes, conte. Eu estou triste, eu estou angustiado, Senhor.
está acontecendo isso, isso, isso. Entenda uma coisa, queridos. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Supremo Senhor e Deus, ama ouvir a nossa voz. Ele ama ouvir a nossa voz. Fale. A palavra de Deus diz em Jeremias: clame a mim e eu responderei. O Senhor Jesus tem resposta para todos os desafios e demandas da nossa vida, para todos. Tudo para o Senhor é possível e tudo se torna possível em nós quando cremos. A palavra de Deus diz: tudo é possível àquele que crê. Amém, queridos? Terceira coisa, terceira lição que podemos tirar desse texto maravilhoso é que ela soube aproveitar a oportunidade. Ela soube aproveitar a oportunidade. Em Marcos capítulo 7, versículo 25 diz: ouvindo falar dele, lançou-se aos seus pés. Sabe, queridos, às vezes a gente está focado tanto no desafio da vida, a gente está focado às vezes tanto na tempestade, naquilo que ela está causando em nós, a gente está focado tanto na nossa tristeza, na nossa emoção, que a gente perde a oportunidade de recorrer àquele que tem a solução, de se lançar nos pés dele e clamar: tenha misericórdia de mim, Senhor. Por isso que o nosso foco, o nosso olhar deve estar sempre firme no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então não perca a oportunidade de clamar, não perca a oportunidade de orar, não perca a oportunidade de meditar e ler a palavra de Deus, não perca a oportunidade de ouvir uma palavra que possa te abençoar, não perca a oportunidade de estar aos pés do Senhor. Bom dia, Fátima, seja bem-vinda, querida. Essa mulher, ela identificou o seu problema, a origem do seu problema, ela viu a solução diante dela e ela não perdeu a oportunidade. Não perca, querida, a oportunidade de viver ao lado do Senhor. Não perca a oportunidade de estar diante daquele que tudo pode, tudo faz. Não perca essa oportunidade. Quarta coisa que podemos tirar como lição, que podemos absorver e extrair de lição: ela vai ao lugar certo, a pessoa certa e na hora certa. Sabe, queridos, a maioria, a grande maioria das pessoas perdem tempo tentando achar a solução dos seus problemas, dos seus desafios, no lugar errado. No lugar errado. Sabe, a gente como pastor, a gente atende pessoas e é interessante a gente observar que as pessoas vêm conversar com a gente e elas falam, algumas vezes, no mesmo problema que a gente já aconselhou. E ela não tomou nenhuma atitude em relação a isso, ela não fez o que de conselho ela obteve, e ela continua patinando no mesmo problema. Às vezes ela não pratica aquilo que aconselhamos, aquilo que através do Espírito Santo falamos, mas ela vai no amigo, ela vai no vizinho, ela vai no pai e na mãe. Não que seja bom, é bom você ter conselhos de amigos, mas tem que ser pessoas certas. Você tem que ir no lugar certo, com pessoas certas, pessoas que já viveram aquilo, pessoas que têm mais experiências. Geralmente são pessoas que já passaram por um problema igual ao seu, igual ao meu, e tem conselhos bons de experiência que possa me ajudar e te ajudar. Não perca tempo com pessoas e situações que não vão agregar soluções para você. Por isso que primeiro devemos buscar no Senhor, porque Ele tem todas as soluções que precisamos. E o caso dessa mulher, ela estava com a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Não perdeu a oportunidade. Existem pessoas que estão no lugar certo, mas em busca de pessoas erradas.
De repente você está no ambiente correto, no lugar certo, mas você está falando com a pessoa errada. Você está falando de repente com uma pessoa que está pior do que você. De repente você está falando com uma pessoa que nunca passou por aquilo que você está passando, então ela vai te dizer o quê? É a mesma coisa do que imagina você pegar uma pessoa solteira e dar um curso, um treinamento para casais. Imagina uma pessoa que não tem recurso nenhum, é uma pessoa que é muito humilde, tem problemas financeiros gravíssimos e dá aula de finanças. Sabe, queridos, a gente às vezes perde muito tempo de um problema que já poderia ter sido solucionado lá atrás, porque estamos no lugar certo até, mas falando com pessoas erradas. Então escolha bem com quem você vai compartilhar os seus problemas. Escolha bem com quem você vai falar sobre aquilo que você está vivendo. Escolha bem com quem você vai expor aquilo que você está passando. Sabe, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, buscando para conseguir discernir aonde está a solução dos nossos problemas. Entenda que ela está em Jesus Cristo e é nele que você deve buscar a resposta. A quinta coisa que essa linda história tem para nos ensinar é que ela reconheceu quem Jesus era. Ela sabe quem é Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 22 diz assim: clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas observe isso, ela disse Senhor, identificou que ele é o Senhor, que ele é Deus. E ela disse filho de Davi, porque se você pegar a genealogia de Jesus Cristo, você vai ver que ele veio da família de Davi. E isso é uma profecia sobre a raiz de Davi, que seria rei, e que esse novo rei, Jesus Cristo, ia ser um reinado que não teria fim. Isso é bíblico. E ela reconheceu quem era Jesus. Então entenda uma coisa, ela reconheceu quem ele era. Ela reconheceu que ele era o Messias. Ela reconheceu que ele era o Rei dos Reis. Ela reconheceu que ele era filho de Deus. E ela reconheceu que ele tinha poder para solucionar o problema que ela estava passando. Então, queridos, precisamos reconhecer quem é Jesus Cristo. Você sabe quem é Jesus? Você sabe o poder que ele tem? Você sabe o grande amor que ele tem por mim e por você? Você sabe que ele é rico em misericórdia? Você sabe que ele é o Criador dos céus e da terra? Você sabe que ele não é só Criador, ele é sustentador? Você sabe que ele disse um dia para todos: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Você sabe quem é Jesus, que ele é um Deus fiel? Você sabe que quem é Jesus? Uma pessoa que deseja se relacionar todos os dias comigo e com você. Você sabe quem é Jesus? Aquela pessoa que tem todo o poder em suas mãos. Você sabe quem é Jesus? Aquele soberano Deus. Você sabe quem é Jesus? Aquele que importa com tudo que é importante para você. Você sabe quem é Jesus? Aquele que te diz: não temas. Você sabe quem é Jesus? Aquele que acalma a tempestade. Você sabe quem é Jesus? Aquele que é o autor e consumador da sua fé. Você sabe quem é Jesus? Ou você só ouviu falar dele? Ouvir falar de Jesus é uma coisa, ter uma experiência com ele é outra coisa. Jó entendeu isso. Diante das suas aflições, ele disse: antes eu só ouvi falar, hoje os meus olhos te veem. Você sabe quem é Jesus? Você sabe quem ele é na sua vida? Ah, meu querido, se não sabe, procura saber. Leia a sua palavra, medite nela, leia os evangelhos. Você saberá quem é Jesus. Ore
Peça para Ele te dar uma experiência genuína de relacionamento. Você saberá quem é Jesus. Ela sabia com quem ela estava falando. Por isso ela disse: tenha misericórdia de mim. A sexta lição que eu quero tirar desse texto e compartilhar com vocês. A fé dela tem uma ação e uma atitude. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 25, que lemos: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi. Ouvindo falar dele, foi. Ela não ficou parada. Ela não ficou esperando ele chegar. Ela não ficou questionando: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que ele vai me responder? Será que não vai? A fé dela é aquilo que eu falei. A fé, ela só é verdadeira quando ela está em movimento. Bom dia, Rafaela. Seja bem-vinda, querida. A fé, ela só é verdadeira, ela só é concreta, ela só gera resultado quando ela está em movimento. Então, ele ouvindo falar, ela ouvindo falar dele, ela foi. Então, entenda, toda ação gera uma reação. Quem age é você. Quem reage é Deus. Nunca esqueça disso. Quem age é você, somos nós. Quem reage é Deus. Por isso que a maioria dos milagres que vemos na palavra de Deus, Deus disse, depois que executou o milagre: vá em paz, a tua fé te salvou. Como é que está a sua fé? Você mantém ela ativa? A sua fé, ela é capaz de produzir ações em você? A sua fé faz você todos os dias orar e entregar sua vida para Deus? A sua fé faz você dar um passo, mesmo não vendo nada na sua frente, entendendo que Deus vai te ajudar por causa desse primeiro passo que você deu? Como é que anda a sua fé? Como é que anda a sua fé? São coisas que a gente precisa ver. São coisas que a gente precisa ficar atento. Toda fé, ela precisa gerar em nós movimento. O paralítico, Jesus virou para ele e falou: levanta, anda, toma o teu leito. Ele precisou levantar. Para o milagre acontecer, ele precisou levantar, ele precisou reagir, ele precisou colocar a fé dele em ação naquele que estava na frente dele e disse: levanta-te e anda, toma o teu leito e vai. Queridos, às vezes a gente deixa de desfrutar e de experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida, porque a gente fica estagnado, fica parado, fica preso no medo, fica preso nos problemas, está olhando mais para o problema do que olhando para a solução. Reaja. A sua fé tem que gerar movimento. E última lição que eu quero extrair desse texto é que ela é perseverante e determinada. Essa mulher, ela é uma mulher perseverante e determinada. Mateus capítulo 15, versículo 23 e 25, olha o que diz, o que lemos. Mas ele não lhe respondeu palavra. Depois que ela apresentou o problema diante dele, Jesus não falou nada. Porque ele já sabia o que ia acontecer ali. Ele já sabia que a fé dela precisava ser testada. Ele já sabia que os discípulos estavam ali observando o que ia acontecer. Ele ficou em silêncio para ver até onde ela ia. Às vezes a gente clama, o Senhor está em silêncio. Ele está testando a sua fé, Ele está vendo até onde você vai. Ele está vendo se realmente você reconhece Ele como seu Senhor e como solucionador das questões e demandas da sua vida. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé deles, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, essa que vem gritando atrás de nós. Aí sim ele respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele falou para ela: eu não fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, mesmo ele calado, mesmo ele dizendo: eu vim para as ovelhas de Israel. Ela, aos pés dele, o adorou, dizendo: Senhor, eu sei quem tu és, Senhor. Eu sei quem tu és, socorre-me. Tenha misericórdia. Ela sabia quem estava diante dela, ela insistiu. Tem gente que desiste muito fácil.
Tem gente que o primeiro desafio da vida já desiste, já fica deprimido, já fica triste demais, parece que a vida acabou. Persevera. Deus tem um quê a mais com os perseverantes. Deus tem um quê a mais com os determinados. Jesus está em silêncio, mas ela continua clamando. Os discípulos se opõem contra ela, mas ela continua adorando. Jesus disse que ela não era prioridade para ele. A prioridade era as ovelhas de Israel. Ela continua clamando. Persevera, querido. Persevera. Persevera o tempo todo. Não desiste, não pare. Não pare. Queridos, esse é o devocional que eu quis compartilhar com vocês hoje. Que a gente tem muito que aprender com a palavra de Deus. Entenda que os problemas da vida devem nos levar ao senso de urgência, de correr para os pés do Senhor. Entenda que os problemas devem nos fazer em movimento, devem nos gerar movimento. Entenda que precisamos discernir a procedência do problema, identificar de onde ele vem e apresentar a Deus, que é o que vai solucionar o problema, apresentar a Ele de forma detalhada, clara, objetiva. Senhor, está acontecendo isso, isso, isso. Não podemos perder a oportunidade, devemos aproveitar a oportunidade de estar perto do Senhor, buscando a sua palavra, meditando na sua palavra, ouvindo a sua palavra e principalmente colocando em prática. Não devemos perder a oportunidade, devemos estar sempre no lugar certo, com as pessoas certas, buscando a solução naquele que é o único que pode resolver. Devemos reconhecer realmente quem Jesus é nas nossas vidas, quem Ele é, e devemos perseverar de forma determinante até conseguir a solução, até o ponto de dizer, de ouvir de Jesus Cristo: vá, a tua fé te salvou. Amém, queridos? Esse é o devocional de hoje. Espero que essa palavra tenha produzido vida no coração de vocês. Espero que essa palavra tenha produzido uma fé mais ativa, uma fé mais forte e genuína diante das situações. Desafios teremos, sempre. O próprio Jesus Cristo disse: no mundo passais por aflições. Isso é fato, ele já deixou avisado. Mas ele não termina aí, ele diz: tenha bom ânimo, tenha fé, tenha coragem, tenha determinação, tenha perseverança. Eu venci o mundo. Continue firme no Senhor. Ele é o único que tem a solução para todos os desafios da nossa vida. Basta buscá-lo, basta se entregar e descansar no Senhor, porque nele, em Cristo Jesus, somos mais do que vitoriosos. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para que a gente possa iniciar esse novo dia cheio das bênçãos, da graça, do favor do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus o Cristo. Amém? Faça aí do seu lugar um altar. Eu sempre digo isso no devocional. Nós somos templo do Espírito Santo. Se somos templos do Espírito Santo, somos um altar vivo diante de Deus. E o lugar que você está aí é santo. É santo porque o Senhor se faz presente. O Senhor disse: onde dois ou mais estiverem presentes, reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então esse lugar que você está aí agora é santo. Como aprendemos nesse devocional hoje, não perca a oportunidade. Ore junto comigo. Clame ao Senhor. E tenha certeza que nele temos a vitória. Nele temos o conforto. Nele temos a solução. Nele temos o descanso. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo nos colocamos nesta manhã. Continuamos nessa atmosfera da Tua presença. Somos gratos pelos dias de hoje, Senhor.
porque esse devocional, esse momento só está acontecendo porque assim o Senhor quis, porque tudo deve começar no Senhor. Obrigado, Pai, por este novo dia que está se iniciando em nossas vidas. Como a Tua palavra diz, toda manhã as Tuas misericórdias se renovam. Por isso, Pai, continua firme conosco na caminhada que teremos hoje. Sabemos que teremos desafios, demandas, problemas, mas somos mais do que vencedores no Teu Filho amado, Jesus Cristo. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra de hoje que nos ensinou que devemos ter o senso de urgência quando estivermos diante de um desafio, o senso de urgência de buscar o Senhor, de correr para os Teus pés, sem perder a oportunidade de estar diante do Senhor, que tudo pode, tudo faz. Que devemos ser perseverantes e determinados, independente do que possa estar acontecendo, devemos permanecer firmes diante do Senhor. Obrigado pela Tua palavra, porque uma palavra como essa, Senhor, nos traz de volta para o trilho, nos traz de volta para a caminhada e para a carreira que o Senhor nos propôs. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que não provém da Tua vontade, toda ansiedade, todo medo, toda preocupação, toda falta de coragem, tudo aquilo que vem nos atrapalhar, nos fazer distanciar da Tua presença, seja queimado agora, Senhor, pelo fogo da Tua glória. Que a Tua presença seja real, palpável, que em nós só se encontre e só haja espaço para a Tua paz. Paz essa que excede todo entendimento. Que possamos viver confiante, com coragem, determinantes, porque o Senhor está conosco. Sabemos que a Tua obra conosco ainda não acabou. O melhor ainda está por vir. Sabemos que tem muita coisa para acontecer em nossas vidas, porque Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus soberano. Pai, eu te peço agora por todos aqueles que estão online comigo, que a Tua boa mão esteja sobre a vida deles, sobre a casa, sobre a família, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios. Tudo que eles fizerem hoje, decisões que eles forem tomar, estejam sendo sustentadas pela Tua soberania e pela Tua sabedoria. Que eles possam ser prósperos e abençoados em todas as esferas da vida. Pai, eu não clamo só por eles, mas eu clamo por aqueles que depois assistirão essa live. Que eles possam realmente ter nesta palavra um alicerce, um fortalecimento, e que eles possam continuar marchando segundo a Tua vontade e na Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia que está se iniciando. Que este novo dia seja agraciado pela Tua graça, pelo Teu amor. Que possamos vencer esse dia de hoje conforme o Seu desejo e a Sua vontade. Que possamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz. E que a Tua voz nos conforte, nos orienta, nos mostre o caminho. E que possamos ir até o final do dia hoje, vitoriosos em Cristo Jesus. E que ao chegar ao final do dia, possamos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Pai, que na vida de cada um deles, o Teu nome seja mais uma vez glorificado. É no nome de Jesus que eu oro, e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, que essa palavra de hoje possa ser alimento, vida no coração de cada um de vocês. Que esse devocional possa produzir frutos do entendimento e que vocês possam trilhar o dia de hoje carregado, fortalecido pela graça do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui novamente às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento de oração. Tá? Obrigado pelo carinho, por vocês estarem aí sempre comigo. E hoje é dia 10, né? 10 de agosto. Fazemos 5 meses que esse devocional está acontecendo todos os dias, de domingo a domingo. 5 meses já que estamos aqui juntos. Eu agradeço aí a presença de vocês. É por causa de vocês, porque eu amo cada um de vocês, é que eu estou aqui todos os dias às 6 horas da manhã. Enquanto Deus me der graça, enquanto Deus me der força, estarei aqui sempre falando do seu amor, daquilo que Ele fez na minha vida e que está fazendo também na vida de vocês. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Essa live vai ficar gravada no meu
no meu Instagram, depois ela vai subir para o YouTube. Se você ainda não conhece o meu canal do YouTube, lá tem todos os devocionais desde o primeiro dia que começamos, né? Esses dias me perguntaram, mas o Senhor faz devocional também no final de semana? E de domingo a domingo, a palavra de Deus não tira férias. O próprio Jesus disse, meu Pai trabalha e eu também continuo trabalhando. Não existe férias no reino de Deus. Vamos caminhando, vamos junto. Somos igreja do Senhor e ela sempre seguirá triunfante, onde a palavra de Deus sempre permanecerá viva, né? Céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará, diz o Senhor. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos caminhando juntos, que o dia de hoje seja completamente abençoado, cheio da graça e do favor de Deus. Amém, querido? Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.